Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Olá, viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados para o dia 6 de julho, sábado 6 de julho. Hoje aqui no programa Domingos aos Sábados, na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também em cadeia com os nossos amigos da Antena Minho, Rádio Antena Minho, a quem eu saúdo também todos os ouvintes com um abraço de amizade. Está consigo o Domingos Silva e na técnica o Vítor Esteves. E hoje eu tenho a honra e o privilégio e o orgulho, porque é um orgulho muito grande sempre receber esta grande figura que eu tenho aqui ao meu lado. É uma pessoa que eu tenho o privilégio, como vos disse, de conhecer há muitos anos. Foi uma pessoa com quem eu sempre me relacionei muito bem. E por isso é que ela também está hoje aqui no meu programa. Ela foi diretora da Segurança Social muitos anos, foi vice-governadora civil também, foi deputada da Assembleia da República, também fez parte da Delegação Regional da Segurança Social, sendo ela a sua responsável. Agora está na Cruz Vermelha, está na CNIS, onde ela estará mais. Chama-se Filomena Bordalo. Doutora Filomena Bordalo, é um gosto enorme tê-la aqui no meu programa Domingos aos Sábados. E antes de iniciar esta conversa que vamos ter, isto não é uma entrevista, é uma conversa, deixe-me perguntar-lhe uma coisa com toda a vontade. Que significado tem para si uma rádio inclusiva no nosso distrito? Muito obrigada. Eu quero agradecer muito a oportunidade que permita-me que lhe chame Domingos, como sempre, sou Domingos. como sempre lhe chamei. Claro. Boa tarde aos ouvintes, boa tarde para si, boa tarde para o Rui. Para o Vítor. Para o Vítor, peço desculpa. E é um orgulho, de facto, é um privilégio para mim estar aqui consigo e numa rádio inclusiva que tem um significado diferente. Não é uma rádio qualquer, é uma rádio que foi criada e que se movimenta e que cresce e que anda pelo esforço, pela vontade do Domingos, não só a rádio, mas todo o resto que se calhar teremos a oportunidade de falar, e a inclusão é algo que tem norteado, as preocupações com a inclusão é algo que tem norteado a minha vida e eu espero que continue até ela terminar. Sabe que tenho uma rádio aqui ao seu dispor também para qualquer coisa que necessite de nós. Nós estamos cá porque a doutora Filomena também é uma pessoa dinâmica, uma pessoa de muito trabalho e, acima de tudo, de muito dinamismo também com instituições, e sei que gosta muito daquilo que faz e isso aqui é importante. Quero dizer, e vou começar já por aqui, quero dizer que há uns anos eu propus em Assembleia Geral da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais, como associada honorária, como propus a algumas pessoas, mas propus como associada honorária desta instituição a doutora Filomena Bordalo. E propus numa altura muito histórica da associação, que foi nos 25 anos de existência, em que nós quisemos recordar pessoas que estiveram sempre ao nosso lado, e a doutora Filomena Bordalo também foi uma das pessoas que esteve ao nosso lado e que há 2 anos atrás, fez agora em junho, veio cá também receber o diploma de associada honorária, que para nós é uma grande honra, doutora Filomena. Muito obrigada, e eu agradeci na altura e agradeço sempre, mas sempre disse e digo que não tenho que ter essas como é que eu Se não tivesse, eu não tinha feito essas isso. Decisões, porque nunca fiz nada. Mas nós sabemos que não. Nós sabemos. Era minha obrigação fazer no exercício dos cargos em que estive. Portanto, não fiz nada mais do que a minha obrigação. Quem é dirigente de uma entidade, como é a Segurança Social, no distrito e depois na região do Norte, tudo o que se possa fazer
em prol daqueles que mais precisam e que mais fazem, tudo o que se possa fazer é pouco para aquilo que é a nossa obrigação. Portanto, não tenho que ter essa gratidão, esse reconhecimento, porque de facto não é nada que eu tinha que ser feito e se calhar muito mais do que aquilo que fiz. Ajudou bastante e na altura foi fundamental também para a nossa continuidade e para o nosso crescimento como estamos agora, porque também não se pode só pensar no atual, tem que se lembrar sempre o passado. E esta instituição, enquanto eu cá estiver, vai se lembrar das pessoas que também estiveram e que também nos ajudaram, porque há uma palavra que existe, que é gratidão, acima de tudo. A doutora Filomena visitou hoje também a nossa instituição e percebeu um bocadinho também do nosso trabalho aqui. E do crescimento, não é? Que é muito importante, porque as instituições são como que seres vivos, que crescem, que se desenvolvem, que procuram oportunidades, porque não é fácil. O setor da solidariedade, o setor social, atravessa dificuldades. Eu penso que sempre atravessou dificuldades, porque nunca tem os recursos necessários para o muito que há para fazer. Copiando o dito de alguém que diz que as instituições, este setor, têm recursos finitos para enfrentar necessidades infinitas. E, portanto, eu fiquei muito contente ao ver as condições de funcionamento desta associação e o que é que isto significa de evolução, e tenho a certeza absoluta que este continua a ser também um ponto de partida. Não é o vosso ponto de chegada. Esta associação vai continuar a crescer, a encontrar oportunidades de melhoria, de novas descobertas, novos caminhos que eu tenho a certeza que vai traçar, com mais ou menos dificuldade, mas que vai traçar. Claramente que sim. Como é que foi o seu passado em termos de segurança social, Assembleia da República, Governo Civil? Que mais lhe falta ser? Olha, a sua pergunta faz-me lembrar um amigo comum que também já faleceu, o Dr. Fernando Rocha. Recorda-se o Dr. perfeitamente, Fernando Rocha. então não me recordo. O Dr. Fernando Rocha foi um bocadinho... Eu vou-lhe já contar uma história dele, mas diga. O Dr. Fernando Rocha, com quem eu trabalhei há alguns anos, e ele foi o impulsionador da minha vida profissional ao nível da segurança social. E ele dizia muitas vezes que eu, para além de ser uma profissional, que pronto, era nesse sentido que nos relacionávamos, ele dizia que eu era mãe de filhos e esposa de marido. Portanto, o meu percurso é também ser mãe de filhos, esposa de marido e já agora avó de netos. E, portanto, o meu percurso foi na segurança social, que como técnica, portanto, fui técnica da carreira técnica superior da segurança social, fui depois convidada para exercer lugares de chefia, procurando fazer o melhor que podia e sabia, sempre com uma figura que há bocado nós falámos, que me dá muita saudade, o Sr. Manuel Maia. Também não posso deixar de recordar o Sr. Lima Rebelo, graças a Deus está bem. É verdade, também Lima Rebelo. Exatamente, nós temos que recordar quem partiu e quem está, exatamente, não é? E quem nos marcou, fizemos uma equipa de facto muito, muito boa, muito gratificante, e entretanto também estive como vice-governadora civil para o Distrito de Braga, vice-governadora, eu era vice-governadora não de um governador qualquer, era do Dr. Fernando Alberto, que também conheceu muito bem. Muito bem, muito bem. Conheceu muito bem e, portanto, também foi um período muito, muito gratificante que me permitiu ter uma perspectiva muito rica. Você está-me a recordar, distrito. Eu entrava por aquele gabinete dentro como fosse nosso. Pois, o Dr. Fernando Alberto Ele tinha muito assim, essa característica de proximidade, de muita proximidade e de muita frontalidade também, não é? Ou pode ou não pode. Exatamente. Isso é que era bom, isso é que era bom. De muita proximidade e de muita frontalidade.
Entretanto, foi criada uma estrutura regional da Segurança Social, de acordo com as regiões plano, e eu estive a presidir portanto, ao Centro Regional do Norte da Segurança Social, que tinha sede no Porto e que abrangia os distritos de Porto, Viana, Vila Real, Bragança e Braga. Foi também uma experiência muito, muito boa, muito gratificante, e eu digo muitas vezes que sou uma mulher da Segurança Social e nunca deixo de ser, apesar de estar já aposentada, mas nunca deixarei de ser uma mulher da Segurança Social. Estive também a partir de 95, numa legislatura no Parlamento, na Assembleia da República, pelo Círculo Eleitoral de Braga, e pronto, e Segurança Social, e é por aqui que eu tenho andado. Entretanto estou aposentada, mas continuo a trabalhar. E voltou depois à Segurança Social, onde Sim. também esteve com o Rui Barreira, que Exatamente, voltei novamente a ser diretora da Segurança Social. O Dr. Rui Barreira foi adjunto nessa altura. Como vê, o meu percurso anda muito pela Segurança Social. Entretanto, depois aposentei-me, atingi as condições para me reformar da Segurança Social. Mas não se reformou das outras coisas, não é? Porque ainda continua com dinâmica. Sim, enquanto puder, porque eu acho que enquanto nós nos sentimos com capacidade, que devemos continuar. Eu sou assessora da direção da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, que tem sede no Porto, é uma confederação nacional, e sou a delegada regional da Cruz Vermelha Portuguesa para o Distrito de Braga. Só para lhe dizer que continuo a ser, felizmente, mãe de filhos, esposa de marido e avó de netos, como diria o Dr. Fernando Rocha. Diga-me, o Dr. Fernando Rocha, que já que estamos aqui a lembrar, que foi uma das pessoas que dinamizou também, juntamente com o Manuel Barros e com o Valdemar Araújo, que já partiu, sim, o Valdemar desporto, Araújo. E na juventude. Exatamente, Sim. o Valdemar Araújo, que proporcionaram também. Estava eu a começar a dar os meus primeiros passos e já tinha esta dinâmica também de querer ajudar os outros. Este bichinho. Exatamente. E organizamos uma colónia de férias, porque a Segurança Social tinha... Na Apulia. Exatamente. E o Dr. Fernando Rocha, na altura, foi o grande mentor também desta iniciativa, e que depois, no ano seguinte, foi no Algarve. Por isso, quando me falou no Dr. Fernando Rocha, lembrei-me logo disso, e por isso é que eu também dizia que tinha aqui uma bonita história também para contar, e ele também que esteve ligado à RTP, não é? Também, ele chegou a ser administrador da RTP. Sim. Por isso está a ver que eu também estou devidamente informado. Nós temos feito, Domingos, um percurso de muita proximidade, não é? Exatamente. Cada qual nos seus trabalhos. Mas estamos sempre a acompanhar. Exatamente. Temos sabido sempre um do outro, exatamente, não é? Exatamente. Doutora Filomena, o que é que ele levou a ir para a assessora da direção da CNIS? Diga-me lá. Olha, foi quando me reformei, e eu não queria de facto ficar desligada deste setor. Foi um setor onde eu sempre trabalhei. O Sr. Padre Lino Maia, presidente da CNIS, na altura e agora continua, que me convidou. E de facto foi ouro sobre azul, porque era uma área, um setor onde eu me sinto muito bem, muito confortável. É um setor que eu gosto. E conhece também? Conheço, gosto de aprofundar, gosto de negociar até, de estar presente, de participar e portanto, se quiser, é uma consequência natural, não é? Foi uma consequência natural do meu perfil e do meu passado. A CNIS é uma grande instituição, tem feito um magnífico trabalho, e o Padre Lino Maia também tem sido o grande mentor de tudo isso. A CNIS tem cerca de 3.100 associados de base, associados distritais e outros associados nacionais, por isso é que é uma confederação. Exatamente. E são associados que dão as diferentes respostas nos diferentes setores, portanto,
Nós também estamos na CNIS. A associação também é associada da CNIS. Da CNIS, exatamente. E a CNIS, enquanto Confederação Nacional, representa, portanto, tem a sua obrigação de representar estas instituições e representa-as ao nível governamental, ao nível da discussão das políticas, da definição das políticas, ao nível da negociação dos contratos, dos compromissos de cooperação que, no fundo, permitem às instituições prosseguirem o seu trabalho, negocia, por exemplo, com sindicatos, os contratos coletivos, portanto tem um papel de representação, de confederação mesmo, e de representação destas diferentes associadas. O que é que acha em termos de trabalho? Tem havido um trabalho constante dos governos? Tem-se esquecido as instituições? Qual é a sua opinião? Eu penso que nenhum governo se permitiria não ter este setor em primeiro plano, porque este setor é tão indispensável, é tão importante para o país, para, no fundo, até para desenvolver, para garantir os direitos sociais e para desenvolver ações e atividades que competem ao Estado garantir e até competem em termos constitucionais. E, portanto, quando o Estado faz protocolos, faz acordos com este setor, com estas instituições, não está a fazer mais do que protocolar responsabilidades que tem para que outros as possam desenvolver. E, portanto, com mais ou menos dificuldades financeiras, com mais ou menos proximidade, tem havido um crescimento, uma maturação, se quisermos, deste setor, que é indispensável. De outra maneira, o que seria do nosso país se nós tivéssemos um setor social solidário fraco? As instituições, como eu disse há pouco, atravessam sempre momentos de muita dificuldade, de sustentabilidade financeira. E tivemos muitas, não é? E vão continuar a ter mais ou menos de sustentabilidade financeira, até da sustentabilidade dos próprios valores que prosseguem, dificuldades em termos de voluntariado que garanta... Olha que agora está-se a perder um bocado de voluntariado, é pena. Mas repare, não se pode perder, porque é preciso sempre voluntariado para as direções das instituições. Isso ainda vai havendo, isso ainda não, vai. olhe que não. Olhe não? Que não é, que há situações em que gente jovem já tem dificuldade por falta de disponibilidade de tempo ou por falta de prioridade dessa função, de assumir a direção de uma instituição, e o Domingos sabe disso, é uma grande responsabilidade. Claro que é, claro que é. É uma grande responsabilidade. Exige muito tempo, exige muito saber, muita disponibilidade, capacidade de equipa, de liderança. Não é fácil ser dirigente de uma instituição. Não é fácil. Não é nada Mas uma fácil. Instituição não funciona se não tiver uma equipa dirigente, não é? Claro que sim. Não pode funcionar. Mas olha, diga-me qual é a sua perspectiva. A pobreza continua e vai continuar sempre, não é? Mas também há muita gente que... Como é que eu hei de adaptar este termo? Há muita gente que também se calhar é um bocado pobre porque também não sabe gerir os seus recursos. A pobreza é um flagelo. É um flagelo. E se nós formos analisar os dados da pobreza, nós vemos quais são os grupos mais atingidos pela pobreza. E a pobreza não é só falta de recursos financeiros. Pois é isso. Não é só falta de recursos financeiros. E veja, por exemplo, os grupos mais atingidos, a pobreza infantil. É terrível. É terrível. Como é que a pobreza nas famílias monoparentais, a pobreza dos próprios idosos, tem-se tomado medidas no sentido de atenuar a pobreza dos idosos, que na maior parte dos casos dos idosos é muito motivada por carências económicas, é essencialmente por isso.
Mas há pobreza na habitação, há pobreza no acesso aos serviços, no funcionamento dos serviços de forma adequada às necessidades das pessoas. De facto, é uma situação que nos envergonha como país, que nos envergonha, que de facto nós temos que ter uma estratégia, e a atual Estratégia Nacional de Combate à Pobreza está a fazer um esforço de conseguir definir uma estratégia que de facto se consiga ir às causas, simultaneamente que se apoia nas manifestações e nas consequências, mas é um caminho muito grande a ser percorrido, e a pobreza infantil é inaceitável. Mas há muita porque há uma gente... reprodução da pobreza. Há uma reprodução. É uma geração, a outra geração a seguir também é pobre. Não pode ser, tem que haver a ruptura deste ciclo. É um esforço grande. Mas os pobres também, aqueles que são pobres, também têm muita vergonha de dizer que são pobres. E se calhar alguns que até não são, fazem que são. Em todo lado é assim, não é? Em todo lado é assim. É uma questão às vezes de mentalidades. Há a pobreza envergonhada, que são pobres e não querem manifestar. Eu conheço situações... Eu também conheço. Que não foi aqui neste distrito, de pessoas que recebiam a refeição, que recebiam os bens doados em sacos de compras das perfumarias e da alta costura, porque não tinham vergonha de receberem num saco de supermercado. Amigos, veja o estigma que a sociedade também confere a quem é pobre, não é? É estigmatizante, e de facto é algo que me envergonha, e acho que nos devia envergonhar a todos. Porque de facto, e há muita gente a necessitar e que se calhar não tem, e há aqueles que têm na mesma as ajudas, não é? Isso é muito complicado. É muito complicado. Muito complicado. É muito complicado. Era um tema... Como mentor de uma rádio, é muito bom. Faça da pobreza uma bandeira desta rádio inclusiva, porque a pobreza é um fator de exclusão. Claro que sim. E a sua passagem pela Assembleia da República? Não foi a passagem mais gratificante na minha vida. Gostei muito do trabalho que se fez ao nível das comissões em que eu participei. Eu participei na Comissão dos Assuntos Sociais, participei na Comissão da Saúde, participei numa comissão eventual da droga e da toxicodependência. O trabalho das comissões é um trabalho de proximidade, é um trabalho muito, muito, muito positivo, mas de facto o meu perfil não é um perfil parlamentar. O meu perfil, eu tenho um perfil diferente. É terreno. Mais. É um perfil mais... é um perfil diferente, e nós temos que nos reconhecer, claro. Não é? Onde é que nos sentimos melhores. Exatamente, não é? Exatamente. É no terra a terra, não é? É no contacto direto com as pessoas. Eu conhecia sempre no assim. Contacto Por isso é direto que eu também estou aqui a dizer isso. E a doutora Filomena, enquanto diretora da Segurança Social, tinha essa proximidade. Eu ainda me lembro há uns anos, já vai para aí há 20 e tal anos, era a doutora Filomena Bordalo, diretora da Segurança Social do Norte. Ainda me lembro como fosse hoje isso. E eu e o nosso amigo comum, doutor Rui Rebelo, era ele também provedor da Misericórdia. Na altura era provedor da Misericórdia, da Póvoa de Lanhoso. Exato, e fomos chatear-lhe o juiz ao Porto na altura, por causa também da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso. Lembro-me como fosse hoje isso. Está a ver que são coisas que nós não nos esquecemos, porque pronto, é aquela questão quando nós somos bem acolhidos, lembramos-nos sempre, não é? Mas é a obrigação de quem está nestes lugares, não é? É receber as pessoas e esclarecer, porque muitas vezes dizer o sim
há tempo para o doutor Fernando Alberto dizia, minha senhora, para dizer o sim tem todo o tempo, para dizer o não tem que ser logo. Tem que ser logo, exatamente. Eu aprendi muito com o doutor Fernando Alberto. Repare que nós estamos a falar de tantas pessoas que nos marcaram. Exatamente. Já viu? É verdade. E falar de quem nos marcou e já cá não está, significa também homenagear os presentes, exatamente, não é? Exatamente, é nesse sentido. É. Olha, e a sua vida também passa um bocadinho pela Cruz Vermelha. Conte-me lá o que é que faz na Cruz Vermelha. Eu na Cruz Vermelha houve uma altura que estive na equipa do Dr. Francisco Alvim, Exatamente. na altura em que ele, numa das alturas que ele foi durante muito tempo o presidente da Cruz Vermelha de Braga, e eu estive na equipa dele durante algum tempo. Portanto, depois Segurança Social, portanto, estas andanças que a vida nos obriga a fazer. E, entretanto, acabei por nunca ficar totalmente desligada da Cruz Vermelha. Exatamente. Estive 6 anos e meio à volta disso a dirigir um centro humanitário da Cruz Vermelha, aí a tempo inteiro, já estava reformada, a tempo inteiro e com obrigações, com tarefas de gestão, o Centro Humanitário de Macieira de Rates, no Concelho de Barcelos. Uma equipa espetacular, um trabalho de facto interessantíssimo. Foi de facto uma experiência muito feliz. Que lhe marcou por aquilo que me está... Exatamente, que me marcou. Fui convidada na altura pelo presidente da Cruz Vermelha da altura, que era o Dr. Luís Barbosa, que chegou a ser Ministro dos Assuntos Sociais, se bem se lembra. Eu fui convidada para atingir determinados objetivos. Havia objetivos a atingir muito específicos, muito concretos, que os atingi, passado o quê? 3 anos, atingi-os com a equipa que já lá estava e que lá está ainda, mas mesmo assim ainda fiquei mais outro tanto para consolidar e para estar. De facto, gostei bastante. Chegou uma altura que eu achei que já não se justificava e, portanto, saí como Mas ainda lá vai. Muito, muito. Aquela equipa é do meu coração, não é? São todos. Entretanto, o Dr. Francisco Jorge, portanto, o outro presidente da Cruz Vermelha Nacional, convidou-me para ser delegada regional da Cruz Vermelha para o distrito de Braga. É um lugar que, no fundo, representa no distrito a direção nacional da Cruz Vermelha. E, portanto, temos todo o distrito, os concelhos todos, as delegações todas que o distrito tem, e o centro humanitário, que é único, as outras são todas delegações, e, portanto, estou dedicada também a esse trabalho que é muito interessante, muito rico, muito estimulante. Mas agora a Cruz Vermelha tem outro presidente, não é? Tem o Dr. António Saraiva. Exatamente. E a sua equipa, portanto, que já veio várias vezes aqui ao distrito. E diga-me, o que é o trabalho de uma delegada regional? Pois é, exatamente, representa... Acompanha os núcleos? Acompanha as delegações, agora já não são núcleos, as delegações. Representa a Direção Nacional nas diferentes atividades e zela pelo acompanhamento das delegações quando elas o solicitam, e, portanto, o Distrito de Braga é muito rico. Nós temos 21 delegações neste distrito, temos concelhos com 3 delegações da Cruz Vermelha. De facto, é um setor muito dinâmico, muito rico e muito dinâmico, com pessoas... voluntários, colaboradores, direções, são pessoas muito abnegadas e que prestam um serviço de voluntariado muito importante para o país e para o movimento da Cruz Vermelha. E os apoios têm sido dados? As delegações têm tido apoios também aqui a nível da delegação regional? Não nos cabe, não cabe ao delegado regional. Nós não temos, eu não tenho nem instalações, nem orçamento, nem
não temos, não é essa a nossa tarefa, não é essa a nossa função. Cada núcleo tem, cada delegação tem... Eu digo núcleo que às vezes dizia-se, ainda era núcleos. Antigamente chegou a ser, sim. Núcleos, sim. Cada delegação tem a sua autonomia, não tem, quer dizer, porque a Cruz Vermelha tem, por exemplo, um mesmo número fiscal de contribuinte, só isso cria, às vezes, algumas dificuldades. Okay. Mas faz os seus protocolos com as entidades locais, faz protocolos com os municípios, faz protocolos com a Segurança Social, se desenvolve respostas sociais, faz protocolos com hospitais, okay, para o transporte de doentes, com a ARS, claro, portanto, claro, para as diversas, para, no fundo, suportar os encargos que assume com o funcionamento da sua delegação. E também ajuda pessoas, que eu sei que... Sim, claro, tem... Pessoas que infelizmente às vezes metem-se nos maus vícios e a Cruz Vermelha, se eu estiver a dizer mal, corrija. É verdade, equipas de rua, apoio a pessoas sem abrigo. E eu sei que fazem um notável trabalho. A delegação de Braga tem um trabalho notável em áreas inovadoras, em áreas inovadoras, porque repare, fazer um trabalho numa área que já está... que já está a caminho percorrido e que já se percebe como é que se faz, tem valor, tem sempre valor. Claro, mas iniciar uma resposta, uma atividade de uma área nova, inovadora, que muitas vezes não sabemos como é que se faz a abordagem, tem um valor acrescido, se quisermos, nessa matéria. A Delegação de Braga, no Distrito, tem feito um trabalho excepcional e inovador nessa matéria. E isso também é importante, não é? Ainda há muitos sem-abrigo em Braga, doutora Filomena? A Delegação de Braga, em colaboração com a Segurança Social, com a Saúde, com a Câmara Municipal, tem acompanhado esse processo. Os sem-abrigo não são... Alguns são estáveis, não é? Claro. Mas também é um fenómeno que também é dinâmico, não é? Também em função das alturas, neste momento não lhe sei dizer em termos quantitativos qual foi o último levantamento nessa matéria. Mas ainda existe, infelizmente, não é? Ainda existe, acaba por ainda... O centro de acolhimento, o Francisco Alvim, que é em Nogueira, como sabe, sei. Está cheio, não é? Portanto, é sinal que ainda há... Está cheio. E são situações como... E eu apercebi-me um bocado do trabalho da Cruz Vermelha nesse sentido há uns anos atrás, porque tenho um amigo que esteve nessa situação e eu aí é que me apercebi um bocadinho. Pois. A Cruz Vermelha tem equipas de rua, do notável trabalho que a Cruz Vermelha faz. Tem equipas de dissuasão em colaboração com agora como é que eles mudaram de nome? Não me recordo agora, o Instituto mudou de designação. E são protocolos que as delegações celebram com as entidades que têm responsabilidades nessa matéria, não é? Portanto, precisam de quem no terreno aplique os programas e colabore na integração dessas pessoas, não é? Diga-me uma coisa, doutora Filomena... Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Diga tudo o que quiser. Relativamente à Cruz Vermelha. O papel que a Cruz Vermelha teve, não só ao nível distrital, ao nível concelhio, mas também ao nível nacional, no momento do Covid, foi excepcional. Foi excepcional. Apesar de ter sido, de facto, e foi reconhecido por todos os níveis, é bom que não se repita, não é? Claro. É bom que não haja necessidade está aí um de repetir. Não é? Está aí assim a crescer outra vez. A querer voltar. Mas foi na testagem, foi excepcional no encontrar alojamento para as pessoas, foi de facto um trabalho... Foi uma união. Foi excepcional, quer a nível nacional, quer ao nível... concelhio. E aqui na Póvoa de Lanhoso acompanha alguma coisa da Cruz Vermelha? Claro que sim, a Póvoa de Lanhoso está neste momento... Se eu não lhe pergunto isso, era como... Ora, a doutora Luísa ficaria ofendida, acho eu. Claro que sim. A Póvoa de Lanhoso está neste momento a preparar as condições, os procedimentos para atualizar o mandato da direção.
portanto, que tem que ser atualizado, e tem projetos de fortalecimento, de continuidade, especialmente de fortalecimento. Olha, doutora... É natural que muito em breve haja notícias da Cruz Vermelha da Póvoa de Lanhoso. Ainda bem que sim. Esteja atento, e nós cá Domingos. estaremos para ajudar. Exatamente. Doutora Filomena, toda a gente sabe, pronto, nós hoje estamos aqui a falar de várias instituições, mas toda a gente sabe que a doutora Filomena também tem um bichinho da política. Porque também foi a política que a fez vir para estas questões. Como é que tem acompanhado a política do nosso país, na globalidade? Não lhe vou fazer sequer por questão da A, B ou C, na globalidade. Eu não sei se quando o Domingos fala em política, se é política partidária ou se é política social. Nas duas. Porque se é política partidária, eu quero aqui fazer uma referência. Todos os lugares de nomeação política que eu integrei foram, portanto, que são lugares de nomeação política, foi numa linha de confiança. Porque nunca me foi, não sou filiada no PSD. Muitas pessoas pensarão que eu sou militante. Uma coisa é militante, outra coisa é filiada. Eu não sou filiada, não tenho cartão, nunca me filiei. Não significa que não seja militante dos valores que o PSD defende. Portanto, todos os lugares que eu exerci de confiança política, de nomeação política, foram numa base de confiança. E deixe-me dizer-lhe, Domingos, e aos ouvintes, claro, que nunca me foi exigido que me filiasse. E assim me mantive durante estes anos todos, e assim será desde a Câmara Municipal. Não falámos, que eu também integrei a variação da Câmara Municipal de Braga, não é? E da Assembleia Municipal. Por acaso isso ia-me escapar. Olha, ainda bem que eu tinha isso na mente, mas depois começámos a falar do Fernando Rocha e isso... Pronto, pois. E não me foi, portanto, por exemplo, na Câmara Municipal, eu fui vereadora na equipa do doutor Rio, que é atual presidente da Câmara Municipal. Portanto, a primeira vez que ele foi vereador da oposição, porque nós éramos vereadores da oposição, eu integrei a lista com ele pelo PSD. Mas é o que eu lhe estou a dizer, portanto, nunca me foi pedido dizer-me, a senhora, se vai para aquele lugar, tem que se filiar. Claro. Nunca tal o PSD o fez, e isso faz-me publicamente reconhecer o valor e a importância dos homens que no distrito e em termos nacionais, nessa altura, o valor deles e a capacidade de visão que tiveram nessa altura, se é que eu tive alguma utilidade nesses processos. E, portanto, eu não quero fazer pronúncias sobre política partidária, apenas dizer que o meu papel, eu exerço o meu papel como cidadã, claro que sim. Voto quando sempre, foi tão difícil termos as mulheres terem o direito ao voto, que eu não falto nunca a nenhum voto, e que acredito, e é verdade, acredito que nas medidas que estão a ser tomadas, nomeadamente para o setor social solidário. Acredito e quero muito que elas vinguem. Por exemplo, aquela medida que o Primeiro-Ministro anunciou da criação de uma lei de finanças para o setor social, à semelhança do que existe para a lei de finanças locais. Isto vai dar o quê? Vai dar estabilidade ao setor. Isso vai criar estabilidade, vai criar melhores condições, assim o espero. E, portanto, estarei atenta. Gostei do anúncio, estarei atenta a ver como é que é concretizada. Portanto, não vou estar desatenta, vou continuar atenta, apesar de ter gostado do anúncio. A minha postura é um pouco neste sentido.
Diga-me só uma coisa, e não vou bater muito nesta área política, que também diz que, e muito bem, que não foi sempre... Eu só queria dizer outra coisa. Enquanto delegada distrital da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha é uma organização... Claro que sim. Não tem nada a ver e não há qualquer influência. Eu não tenho, neste momento, nenhuma atividade de política ativa, de política partidária ativa, porque senão não poderia, certamente, ser delegada regional da Cruz Vermelha. É como estarmos nas instituições, não temos que estar na política. Exatamente. Estão na política social. Eu também na política social. Exatamente. Doutora Filomena Bordalo, estamos mesmo quase no final desta conversa, mas deixe-me perguntar-lhe, e só queria voltar aqui à política numa questão, porque se trata de inclusão. Como é que acompanha a doutora Clara Marques Mendes agora como Secretária de Estado da Inclusão? Desculpe fazer-lhe esta questão direta, mas eu gostava de lhe a colocar. Eu ainda não tive muita oportunidade, porque ainda estamos, o último governo, a Secretária de Estado, Ana Sofia, ela marcou em termos positivos com medidas inovadoras na área da inclusão. Exatamente, também. Também tem essa ideia, não é? Perfeitamente. Eu tenho essa ideia. Deu uma revolução grande, Algumas das medidas e iniciativas ainda não estão consolidadas e estão a criar ainda muitas dificuldades no terreno. Por exemplo, os CACIs. Exato. E os CAVIs também. Os CACIs. Também os CAVIs que estão a ser dinâmicos. Mas os CACIs, por exemplo, o CACI está a criar algumas dificuldades e, portanto, não posso neste momento já fazer um juízo. Não, mas eu não quero que faça juízo, eu só gostava que me dissesse o que é que acha. Foi bem escolhida, na sua perspectiva, é um bom nome para a Secretaria de Estado da Inclusão? Acho que sim. Não tenho nada, claro não tenho nada contra a doutora Clara Marques Mendes. Ela tem competências, tem capacidades. Fez parte de várias comissões da área da solidariedade. Nada destes assuntos lhe são estranhos, desconhecidos. Exatamente. É algo que até de berço, o pai, a mãe, o tipo de família, é uma família ativa, ligada à solidariedade em FAF e, portanto, penso que a doutora Clara Marques Mendes, a senhora Secretária de Estado, tem todas as condições para fazer um lugar de registro que fique com grandes referências na sua atuação nesta matéria. Mas estava eu a dizer que a doutora Ana Sofia, Secretária de Estado da Inclusão do último governo, houve medidas que foram tomadas e que não tiveram, como é que eu dizer, o amadurecimento, a maturação suficiente. Estou-me a lembrar do CACI, as instituições estão com muita dificuldade na cooperação ao nível do CACI, na transição CAU-CACI, estão com acordos de cooperação para CACI com valores de CAU, que é insustentável, não podem funcionar, não há maneira, é impossível, quer pelas equipas técnicas, como sabe, as equipas técnicas que não ganham bem, não é? Vamos cá ver, que as instituições gostariam de poder pagar melhor e também, pagar mas mais. Também não podem, não é? Não podem, exatamente, mas que... no fundo, significa o pagamento de recursos humanos significa quase 70% dos custos que uma instituição tem na resposta social, não é? Claro, sabe disso muito bem. Sabe disso muito bem. E, portanto, há aqui áreas que ficaram do governo anterior que precisam de ser trabalhadas e maturadas. Não é anuladas, não é isso que eu estou a dizer. Eu percebo o que está a dizer. Não é? Claro. Têm e que os ser ouvintes também. Maturadas, trabalhadas, para ser possível terem qualidade, não é? Na sua aplicação. Doutora Filomena, foi um gosto enorme tê-la aqui na Rádio União, a nossa voz e também com os ouvintes da Antena Minho. Muito obrigado por ter vindo e tem sempre uma rádio à sua inteira disposição. Muito obrigada. Felicidades para todos. Muito obrigado. Doutora Filomena Bordalo foi a minha convidada de hoje do programa Domingos aos Sábados. Despedem-se o Domingos Silva
e o Vítor Esteves, que esteve na parte técnica, comandou esta emissão. Um abraço aos ouvintes da Antena Minho, um abraço também aos ouvintes da Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt. Voltamos de hoje a 8 dias, se quiser. Boa tarde. Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.